Olá pessoal, me chamo Walter, sou professor do IFRN. Esse vídeo faz parte de uma sequência de vídeos curtos voltados para apoio ao curso de redes. Nele a gente vai conversar um pouco sobre roteamento entre VLANs. Esse assunto faz parte do módulo 4 do curso CCNA 2. Bom, então aí a gente descrever as configurações de roteamento entre VLANs. A gente vai falar um pouco sobre o roteamento Router on a Stick, sobre o roteamento utilizando interface de VLAN, switch camada 3, não é? E soluções comuns para problemas relacionados a roteamento entre VLANs, tá certo? Bom, começando pela operação do roteamento entre VLANs. VLANs elas são usadas para segmentar redes de camada 2. Então, como a gente viu nos capítulos anteriores, para cada segmento de rede, nós vamos ter uma sub-rede diferente, um VLAN diferente. Essas VLANs elas não têm como se comunicar, a menos que a gente tenha algum elemento que permita o roteamento entre essas VLANs, certo? Já que são sub-redes diferentes, elas não vão se comunicar sem um elemento de camada 3, um roteador, um switch com função de roteamento, que permita que elas se comuniquem de fato. E quando a gente fala de roteamento entre VLANs, a gente está falando do processo de encaminhamento de tráfego de uma VLAN para outra VLAN. Então você tem a VLAN, por exemplo, a VLAN do financeiro, que tem uma subrede específica, que tem um conjunto de usuários do financeiro, você pode ter uma outra VLAN da TI, outra subrede e um conjunto de usuários da TI. Para um computador na VLAN da TI conseguir fazer um ping, por exemplo, um acesso web, alguma coisa assim, a um computador do financeiro, você vai ter que habilitar o roteamento entre essas VLANs. Né? Existem basicamente três formas de fazer o roteamento entre essas VLANs. Uma é o roteamento interVLAN herdado, que eu vou explicar mais para frente, mas ele não tem uma boa capacidade de escalabilidade, ou seja, é, não é tão utilizado porque você não consegue aumentar desenvolver a sua rede utilizando esse mesmo modo de roteamento, em geral. Tem o Router on a Stick, que é uma solução que é mais aceitável para empresas, organizações de médio porte ou pequeno porte, que você vai ter um roteador e você vai compartilhar a mesma porta do roteador para diversas VLANs. E você tem um cenário que é melhor, muito utilizado em campos, mas ele escala melhor para organizações de médio e grande porte, que é quando você utiliza switches de camada 3 e você faz o roteamento utilizando as interfaces virtuais. A gente falou dessas interfaces virtuais do switch quando a gente fez a configuração de gerenciamento do switch. Lembra que a gente entrou na interface VLAN do switch, na interface virtual, na SVI, colocou um IP para poder ele ser é, gerenciado remotamente? Bom, basicamente, esse formato de roteamento utiliza interfaces virtuais para cada VLAN que ele for rotear. Né? Então vamos entender melhor aqui como é que funciona. Primeiro caso, o roteamento legado, ocorria quando você, para cada VLAN, você ia associar uma porta do switch física a uma porta física do roteador, como nessa imagem. Então, você teria, por exemplo, a VLAN 10 ligada ao switch 1. Então, você precisaria de uma porta do switch ligada a uma porta exclusiva no roteador, ambas associadas à VLAN 10. Né? Aí, para a próxima VLAN, você precisaria de uma segunda porta no roteador, para a VLAN 20, por exemplo, e uma segunda porta no switch, para a VLAN 20. E o roteador faria esse roteamento para pacotes entre uma VLAN e outra, né? Permitindo a comunicação entre VLAN 10 e 20. Qual é o problema desse formato de roteamento? Como a gente falou, ele não escala bem. Roteadores, eles em geral têm poucas interfaces físicas e elas são muito caras. E há um limite para interfaces físicas que você possa ter. Então, assim, para você configurar roteamento entre duas VLANs, ok. Entre três, talvez ok. Mas isso não escala. Se eu quiser roteamento entre 5, entre 10 VLANs, aí, assim, o método de roteamento Router on a Stick, ele é um método que supera essa limitação das interfaces físicas, já que você compartilha uma mesma interface física. O que é que isso quer dizer? Você vai utilizar subinterfaces dessa interface física, ou seja, interfaces virtuais associadas a essa interface física, para poder fazer esse roteamento. Então, assim, você não precisa ter diversas portas de switch e diversas portas de roteador. Porém, você também tem suas limitações. Né? Por exemplo, o desempenho vai se restringir ao desempenho da porta física. Né? Se você pega a mesma interface física e divide por 10 interfaces virtuais, essas 10 interfaces virtuais vão disputar a largura de banda física máxima dessa porta. Né? Há limitação também no caso do switch Cisco, do roteador Cisco, que é switch não, roteador Cisco, que é uma limitação de 50 VLANs, certo? Para esse formato de roteamento. Então, essencialmente, router on a stick. Você vai ter uma interface física, acho que tem uma imagem aqui. Não, não tem. Vou voltar nessa imagem aqui, ó. Você vai ter uma só interface física aqui do roteador, ligado, por exemplo, a uma só interface física do switch. Ela vai ser uma interface de tronco. Né? Nessa interface de tronco, você vai passar mais de um fluxo, por exemplo, o fluxo da VLAN 10 e o fluxo da VLAN 20, tagueado, e vai chegar na mesma porta física do switch, do roteador. Essa porta física do roteador vai estar dividida em duas subinterfaces, uma subinterface associada a uma subrede, outra subinterface associada a outra subrede. Né? Então ela consegue escalar muito bem, comparando a esse formato legado, não precisa de uma porta
um par de portas, né, para cada nova VLAN, mas ao mesmo tempo tem suas limitações de desempenho, por exemplo, né? Ou pode ter, se você tiver com um uso menor do que o desempenho máximo, tá ok, né? E a terceira forma que a gente falou é o roteamento entre VLANs usando um switch multilayer, switch multicamada, um switch camada 3, né? Basicamente é o método mais moderno, mais utilizado em redes de campos, por exemplo, redes maiores, em que você utiliza a SVI, ou seja, a interface virtual do switch, para associar a cada VLAN, um SVI para cada VLAN, e o switch faz essa comutação, esse roteamento, né? Então, ou seja, no switch camada 3, que também é chamado switch multicamada, ele também vai operar na camada 2, né? A gente se refere a switch camada 3 porque é até onde ele consegue ir. Então, essa imagem demonstra como é que seria esse formato de roteamento entre VLANs usando o switch multicamada. Você vai ter aqui dentro do switch uma interface VLAN, um SVI, configurada para a VLAN 10, que vai ter um IP na VLAN 10, né? Uma subrede da VLAN 10. E a gente vai ter uma outra SVI da VLAN 20 configurada para a VLAN 20, ou seja, com o IP da VLAN 20. E aí, quando um tráfego associado a uma porta da VLAN 10 chegar aqui, ele pode fazer o roteamento para portas associadas à VLAN 20 e vice-versa, né? Então, esse é o formato mais usual. E bem, as SVIs interVLANs, elas são criadas da mesma forma que a gente fez com a SVI para gerenciamento. E aí tem algumas vantagens específicas com relação a isso. Elas são muito mais rápidas do que o router on a stick, porque é tudo comutado via hardware, comutado e roteado, né? Não há necessidade de links externos, então assim, você não vai ter uma porta que liga ao switch, do switch para o roteador, né? E esse caminho também vai ser economizado. Você vai ter uma vantagem, que é você poder utilizar o Ether Channel, ou seja, você pode, se sua porta, a maior largura de banda da porta é 1 GB, você vai poder utilizar duas portas gigabit para criar uma porta virtual agregada de 2 gigabit, por exemplo, né? A latência é menor porque os dados não precisam ir nesse roteador e voltar para serem roteados, né? Olha só, nesse cenário aqui, veja que os dados vão chegar no switch 1, eles vão ter que passar por essa interface física, chegar no roteador 1, serem roteados, voltar para o switch para poder chegar na VLAN 20, né? Quando você junta esses dois atores aqui, utilizando o switch multilayer, os dados vão ser computados diretamente, né? Muito mais rápido. E a única desvantagem é que switch camada 3 são caros, mas assim, roteadores também são caros, né? Então, e essa desvantagem ela muda ao longo do tempo. Já foram muito mais caros, eles vêm se barateando por virem se tornando padrão, né? Então, roteamento router na stick entre VLANs. Aqui tem um detalhamento melhor. Você vê que a gente tem aqui uma VLAN, a gente tem um computador PC2 ligado à switch 2, PC1 ligado à switch 1 e tem um R1 aqui. Aí vamos ver. Na figura, a interface gigabit 001 do roteador 1 está conectada a 0/5, a fast 0/5 do switch 1. E esses são links de tronco que são necessários para encaminhar o tráfego entre as VLANs. Lembra que a gente falou que para poder compartilhar uma porta do roteador com uma porta só do switch, eu me refiro à porta física, né? Uma só porta física, para múltiplas VLANs, essa porta do switch vai ter que ser uma porta tronco, o roteador vai ter que ter subinterfaces, né? Uma subinterface para cada subrede. E aí como é que vão ser essas subinterfaces? Olha só, a porta giga00 do giga001 do roteador R1 vai ter três subinterfaces, ela vai ser virtualmente dividida em três subinterfaces, uma para cada VLAN. Como é que seria isso? Eu vou criar a subinterface giga 0/0/1.10, esse 10 é a VLAN 10. Vou criar uma segunda subinterface, que é giga 0/0/1.20, e o 20 vai ser a VLAN 20. E, da mesma forma, eu vou criar um giga 0/0/1.30, uma outra subinterface associada à VLAN 30. Que, no caso aqui, está associada à VLAN 99, né? Aí, qual o detalhe? Para cada subinterface dessas, eu vou colocar um IP associado à VLAN relativa, certo? Então, subinterface giga 001.10, que é da VLAN 10, eu vou colocar o endereço IP nessa subinterface da subrede 10, e normalmente vai ser o endereço do gateway, já que esse é o roteador, né? Então, por convenção, não por obrigação, poderia ser 192.168.10.1. Já para a subinterface giga 0/0/1.20 da VLAN 20, poderia ser 192.168.20.1. Por aí vai. Bom, pessoal, tem um laboratório de roteiro on stick, vale a pena fazer, certo? É onde vocês vão de fato aplicar esse conhecimento, né? E como é que a gente faz esse roteiro on stick no switch? Como é que a gente configura isso? Você vai criar as VLANs, né? Como é que eu crio a VLAN? Só entro na VLAN, ou seja, VLAN e a tag da VLAN, VLAN 10, entrou na VLAN 10. Você pode dar um nome, por exemplo, name LAN 10, o TI, financeiro, alguma coisa nesse sentido. Aí você vai criar VLAN 20, VLAN 99, ao exemplo anterior, né, que a gente estava usando. E aí, bem, você criou as VLANs. Como é que eu configuro a interface VLAN? Da mesma forma que a gente fez para o gerenciamento. Interface VLAN, a tag da VLAN, ou seja, interface VLAN 99, entrei na interface VLAN.
Para colocar o IP da forma comum de colocar IP. IP address, o IPv4, 9.2.1.9.9.3 e a máscara. E dá um no shut para subir a interface VLAN. IP default gateway, o 9.2.1.9.9.1, está resolvido. Né? O retorno, digamos assim. E aí, como é que a gente associa isso a alguma porta do switch? Entra na porta do switch, ou seja, interface fast 0/18. Configura a porta do switch como access, por exemplo, configura na VLAN 20 e ativa no shutdown. Vai entrar aqui também na porta 1, ou seja, interface fast 0/1, habilita como tronco e ativa no shut. Pronto. Aqui você preparou o switch para usar a porta 0/1 como tronco, e por padrão ela está passando todas as VLANs. Permitir o gerenciamento utilizando a interface VLAN 99, botão IP, e um default gateway para permitir esse gerenciamento remoto, né, sem necessariamente estar na mesma VLAN, e deixar todas as VLANs criadas. Né? Aí bem, com relação ao router on a stick, aquilo das subinterfaces, né? Esse método existe, você cria uma subinterface para cada VLAN e associa um IP. Né? A sintaxe da subinterface é aquela que a gente falou agora há pouco, que é a interface ponto a tag da VLAN que você vai usar. E aí, assim, é possível não combinar o número da subinterface com a tag da VLAN, certo? Como foi o exemplo aqui, ó. Você vê que a gente costuma combinar, ou seja, o número da subinterface 1.10. Para facilitar, a gente associa a VLAN 10. Mas nesse caso aqui, a 1.30 foi utilizada para a VLAN 99. Não há nenhum impedimento. Por que a gente costuma combinar? Facilidade, né? Só por organização mesmo, certo? Aí tranquilo. O que é que vai definir, então, para qual VLAN aquela subinterface ela vai pegar os pacotes que vão chegar, já que vai estar sendo usada só uma interface física, e essa interface física vai estar recebendo o fluxo do tronco, ou seja, o fluxo com várias VLANs ao mesmo tempo, tagged. Então eu vou ter que ter um mecanismo para separar qual VLAN vai para qual subinterface. Esse mecanismo é o encapsulation. Né? A gente vai utilizar o comando encapsulation, .enq e a tag da VLAN, certo? Aqui a gente tem um exemplo da configuração. Olha só, você vai entrar na subinterface G0/0/1.10, que, não por obrigação, mas a gente pode associar a VLAN 10, fica mais fácil, né, fica mais organizado, digamos assim. E aí, beleza, você entrou na interface, você pode botar uma descrição na interface, que é uma documentação, é importante. Então, description, default gateway para VLAN 10. Aí, onde é que você vai definir para essa porta, que vai estar recebendo vários fluxos de VLANs diferentes, qual fluxo de VLAN vai ser processado pela subinterface 1.10, x00.1.10. Aqui, ó, encapsulation.1q 10. Aí, a VLAN que tem a tag de VLAN 10, que está chegando nessa porta física, junto com todas as outras, apenas a VLAN 10 vai ser direcionada para essa subinterface. Né? E aí, bem, na subinterface, ela tem que ter um endereço IP, nessa VLAN 10. Né? Então, IP address, o endereço IP do roteador na VLAN 10, ou seja, da subinterface 1.10 na VLAN 10, que nesse caso vai ser o 9.2.1.8.10.1 e a máscara. Ou seja, a mesma coisa a gente faz para a VLAN 30 e para a VLAN 99. Desculpa, para a VLAN 20 e para a VLAN 99. Na interface mesmo, a gente vai basicamente habilitar a interface física. Olha só, tudo isso, esses três primeiros, a gente fez a configuração da tag de VLAN e do IP na subinterface, nas três subinterfaces, e na interface física, em que essas três subinterfaces estão localizadas, a gente vai só dar um no shut, né? Habilitar essa interface. É uma boa prática também botar um description, que é uma documentação, mas de fato o que vai fazer funcionar é o no shut. E aí aqui a gente tem um teste, né, de conectividade, você em um PC de uma VLAN, naquele exemplo, pingando o PC de outra VLAN. Ou seja, o PC1 está pingando aqui o PC da VLAN 20. Né? E aí tem mais um laboratório para vocês fazerem, mais um outro laboratório de configurar roteamento do router on stick também, mais um packet tracer. E aí, bem, vamos falar de roteamento entre VLANs usando o switch camada 3. O roteamento entre VLANs usando o router on stick é simples de implementar, funciona muito bem para organizações de médio e grande porte, mas quando a empresa é maior, requer um tráfego mais rápido, mais escalável, como a gente falou, a gente vai tender a usar o switch camada 3 com subinterfaces. Né? LANs corporativas, LANs de campus, elas tendem a precisar desse tipo de roteamento entre VLANs. Switch camada 3 usam comutação baseada em hardware, e então conseguem fazer uma taxa de processamento de pacotes muito alta, certo? Muito mais alta do que se fosse comutado via software. Né? E os recursos de um switch camada 3 incluem as seguintes capacidades. Encaminhar o tráfego de uma VLAN para outra usando várias subinterfaces, como a gente falou. Então você vai ter um switch camada 3 com várias SVI e ele vai passar o fluxo de uma SVI para outra, né? Ou seja, de uma VLAN para outra VLAN. Ele converte uma porta de comutação de camada 2 em uma interface VLAN de camada 3, né? Ou seja, uma porta roteada. Uma porta roteada é semelhante a uma interface física de um roteador. Então, assim, quando você tem um switch,
você transforma a porta do switch em uma porta roteada, ela vai se comportar como uma porta de roteador. E para fornecer o roteamento entre VLANs, os switches camada 3 usam as SVIs, como a gente falou, que são configuradas basicamente utilizando o interface VLAN e associando IP. Não é essa interface VLAN? Então, bem, a gente tem uma figura aqui mostrando aquele cenário, que você tem um switch camada 3, o símbolo normalmente utilizado é esse daqui, ó. O switch faz roteamento na camada 3 também, faz roteamento na camada 3. E aí, bem, você vai ter aqui uma SVI associada a VLAN 10 e uma SVI associada a VLAN 20. E quais são as etapas para a gente fazer esse roteamento de camada 3? A gente vai criar as VLANs 10 e 20 do switch, criar as SVI e associar o endereço IP, que vai ser usado como gateway padrão da VLAN 10 e da VLAN 20, respectivamente. A gente vai configurar as portas de acesso, que vão estar associadas, por exemplo, ao PC1, nesse caso, e ao PC2. Habilitar o roteamento com o comando IP routing. E pronto, acabou. O roteamento entre VLANs, usando o switch camada 3, ele é mais simples de configurar do que o router on stick. E aí a gente pode utilizar o ping, por exemplo, para testar. E aí, bem, se as VLANs forem acessíveis por outro switch de camada 3, elas devem ser anunciadas usando roteamento estático ou dinâmico. Perceba, nesse cenário aqui, ó, a gente só tem um roteador, um switch de camada 3, que está ligado às duas VLANs, né? Porém, se essas VLANs elas tiverem que ser acessíveis por outros dispositivos, a gente vai ter que fazer um roteamento, seja estático, ou utilizar um protocolo de roteamento dinâmico, né? IP, OSPF, alguma coisa nesse sentido. Uma porta roteada, ela é criada em um switch camada 3, quando a gente desativa as habilidades de camada 2, né? Utilizando o comando no switch port. Então, se você quiser configurar uma porta para ela no switch camada 3 para ela funcionar como uma porta de roteador, aí você pode usar o no switch port. Bom, nesse cenário aqui, nós podemos ver um switch camada 3, né? Conectado a um roteador, esse D1, switch camada 3 e R1 é o roteador. Nesse cenário, está se utilizando o SPF, né? Ambos chamam o mesmo domínio OSPF. O que é que acontece aqui? Uma vez que a gente configure esse switch para permitir o roteamento, né, a gente vai ter que configurar alguma forma de roteamento. Essa forma de roteamento poderia ser, como no exemplo anterior, estática, né? Mas quando a gente começa a ter muita necessidade de alterações de rotas, né, aí começa a ficar difícil de manter o roteamento apenas estático. E é por isso que se utiliza o roteamento dinâmico. Então também é possível utilizar roteamento dinâmico, como nesse caso, né? Aí aqui vocês percebem que R1 ele vai anunciar via SPF suas interfaces, né, conectadas, as redes que estão associadas a essas interfaces, por exemplo, a 1010 10.0/24, 1010 20.0/24, né? E aí tem um aviso aqui indicando o seguinte, que nesse curso, especificamente, a gente não vê a parte de OSPF. Então, quando tiver algum laboratório com OSPF, os comandos já vão ser dados prontos, né? Mas é interessante a gente entender como é que a dinâmica funciona. E vamos seguindo. Então, o que é que a gente faz para habilitar o roteamento interVLAN no switch camada 3, por exemplo? Nesse caso aqui. O que a gente vai ter que fazer é transformar essa porta aqui em porta roteada, e a gente faz isso através do comando no switch port. Né? Em seguida, a gente vai atribuir um endereço IP, uma máscara de subrede e lembrar de subir a interface, né? Dar um enable na interface. Aliás, um no shutdown. Depois a gente vai ativar o roteamento desse switch a partir do modo de configuração global com o comando IP route. Então, transformei a porta em roteada, ativei o roteamento, aí eu vou precisar, como eu falei, configurar algum tipo de roteamento. Seja através de criar rotas estáticas manualmente, ou seja através da configuração de algum protocolo de roteamento dinâmico, como no caso aí do exemplo que utiliza o SPF-P2, né, em área única. Pronto, transformei porta roteada, ativei o roteamento, configurei o roteamento, aí eu vou verificar. E aí, o roteamento está ok? Um comando que pode nos ajudar é o show IP route. Né? E aí, por fim, você vai testar. Utiliza um ping, enfim, utiliza o mecanismo que for necessário para testar se o roteamento está acontecendo adequadamente. Né? Tem um laboratóriozinho para vocês fazerem também. A gente vai aqui para a seção 4.4, que fala de troubleshoot de roteamento entre VLANs. E assim, existem problemas comuns quando a gente fala de roteamento entre VLANs. Né? Essa tabelinha facilita para dar uma dica de alguns dos problemas mais comuns, como é que a gente pode corrigir. Então ela traz aqui na primeira coluna os tipos de problema, depois uma sugestão de solução para esse tipo de problema e como é que a gente verifica isso. Então vamos pegar para o primeiro cenário. Pode ser que estejam faltando VLANs, seja porque as VLANs elas foram criadas em algum momento e depois foram excluídas, né? Seja porque as VLANs não foram criadas. Então nesse cenário a gente tem que criar ou recriar a VLAN, né? E verificar se a porta tá as portas devidas estão atribuídas às VLANs devidas, né? Esse é um erro bem comum. Né? De repente você até criou a VLAN, mas esqueceu de atribuir a porta,
ou o contrário, né? Quais são os comandos que podem ajudar? Show VLAN brief, ou show VLAN, show interface e switch port, e o próprio ping, né? E a gente identifica se há conectividade. Outro problema comum é o problema de portas de tronco. Então, assim, muitas vezes as portas de tronco não estão configuradas adequadamente, ou não está habilitada, ou não está configurada como porta de tronco, né? No caso do switch Cisco, ela já vem permitindo as VLANs por padrão, mas dependendo do switch você tem que explicitamente definir que VLANs vai passar naquela porta, né? Esse é também uma forma de corrigir esse tipo de problema comum de roteamento entre VLANs. Comandos que podem ajudar. Show interface trunk, para a gente ver como é que está a configuração do tronco. E show running config, que vai ver a configuração atual. E a gente vê diversos detalhes possíveis, né? Sobre isso que eu citei. Outro problema comum, problema de porta de acesso do switch. Então, a mesma coisa. A VLAN incorreta foi atribuída à porta de acesso. Não criei a VLAN. Né? Excluí a VLAN depois de ser criada. E aí a gente vai ter que verificar outro comum, super comum. A porta não está habilitada, né? De repente a porta foi dada shutdown em algum momento e não foi reabilitada. Outro caso bem comum é o erro estar no host, né? Então o host está com a sub-rede errada, então é importante verificar isso também. Comandos comuns para ajudar nisso, para identificar esse tipo de coisa, seria show interface switch port, show running config, né? E o ipconfig. Outro problema comum seria o problema estar no roteador. Então, problemas de configuração do roteador. Por exemplo, IP das subinterfaces ou máscara da subinterface está configurada incorretamente, né? A subinterface do roteador está atribuída à VLAN incorreta, isso é bem comum, né? Lembra que a gente tem que utilizar aquele comando .kill, né? Se de repente a subinterface está associada a uma VLAN, a um ID de VLAN, que não é o ID de VLAN que você gostaria, não vai ter conectividade, né? Nem falei dos comandos, os comandos mais comuns seriam show IP interface brief, show interface, né? Já que a gente está falando das interfaces do roteador. E aqui a gente tem um troubleshoot em um cenário de roteamento interVLANs que usa subinterfaces, né? Router on a stick. Então a gente tem aqui o R1, que tem a interface giga001, e ela é dividida em três subinterfaces, giga000, giga00, 0.10, 0.20 e 0.30, sendo a 10 associada a VLAN 10, a ponto 20 associada a VLAN 20 e a ponto 30 associada a VLAN 99. Né? Esses são as respectivas subredes. Então vamos ver o que, é que a gente tem aqui para frente. Como é que a gente soluciona um problema de VLANs ausentes? A gente citou agora há pouco, né, que a VLAN pode ter sido excluída ou não ter sido criada. E tem uma observação importante. Quando a VLAN é excluída, todas as portas atribuídas a essa VLAN ficam inativas. Isso a gente está falando do switch Cisco, né? Então, assim, você criou a VLAN, mas depois apagou, as portas que estavam associadas vão ficar inativas. E você pode fazer o seguinte, depende do cenário, mas em geral você vai recriar a VLAN e aí as portas estão ok, né? No caso, elas permanecem associadas à VLAN que foi excluída. Então, a gente pode utilizar o show interfaces, switch port, para verificar como é que está a associação de VLANs. Aqui está marcado em amarelo, né? Tá grifado, que está associada à VLAN 10, mas está inativa, né? A interface flash 0/6. Olha só, foi utilizado o comando show interface flash 0/6 switch port. Esse do, para quem não conhece, é porque esse comando show ele não seria dado por padrão aqui no config, né? No modo de configuração. Então, para você poder, não precisa sair do modo de configuração só para dar o comando show, você pode usar o do show. E solução de problemas em portas de tronco. É outro problema comum que as portas de tronco estejam mal configuradas, né? Em um cenário legado, por exemplo, que é aquele que você tem uma porta por VLAN, não uma porta de roteador por VLAN, aquele que não escala, isso pode ser causado muitas vezes porque você não atribui a VLAN correta à porta do roteador. Tá? Quando a gente fala de router on stick, é muito comum que a porta de tronco esteja mal configurada. E aí o que você vai fazer é utilizar o show interfaces, né? O show running config interface específico, para identificar como é que estão as configurações de porta, para saber se as configurações do tronco estão corretas, né? No caso desse router on a stick. E olhando a configuração de porta, no caso do roteamento legado. Com relação à porta de acesso, é um cenário bem semelhante. Mesma coisa. Você configurou, de repente, uma porta em uma VLAN e apagou a VLAN, ou não habilitou a porta, ou mudou o cenário de VLANs e não atualizou na porta, né? Enfim, tem várias questões que podem acontecer e o que você tem que fazer é olhar como é que está a configuração de VLAN naquela porta e corrigir o que for necessário. Show interface fast 0/6, switch port. A gente vê aqui que está administrativamente tá em modo de acesso, né? Modo access. Ela está operacionalmente em modo access também, estático, né? Ou seja, não está usando VLAN dinâmica. E está na VLAN 1, em modo de acesso na VLAN 1. Então, dependendo do cenário, você pode precisar mudar alguma coisa aqui nesse caso, né? Outro problema comum é o problema de configuração do roteador. Então, roteando na stick, geralmente, você pode ter um tipo de configuração incorreta na sua interface. Não é? Como a gente vinha falando, é muito comum que, de repente, naquele comando .kill, em que você vai definir a tag de VLAN associada a essa interface, deixa eu voltar aqui um pouco para a gente ver aquela tabelinha. Ó, de repente, você criou a sua interface .10,
a VLAN de tag 10 está associada à rede 9.2008.10.1, né? Então você quer a tag 10 e de repente você coloca a tag 100, enfim, erra aqui na digitação, certo? Que é um erro bem comum, né? E aí, uma das coisas que você pode fazer é verificar o estado das subinterfaces. O Show IP Interface Brief, né? Só que isso aqui gera muita coisa na tela. Então tem uma dica para quem quer melhorar, né, a forma de resolução de problemas, é utilizar os filtros com include, né? E aí você pode fazer isso aqui, ó. O Show Interfaces, você bota um pipe, include, e filtra por gig, por exemplo. Ocorrências de gig, vai aparecer só a string gig de gigabit, né? E aqui botou um pipe 802.1 kill, né? E aí você vê aqui, ó, de cara, a gig 0/0/1.10, a subinterface 10 está up, né? Line protocol is up. Aí como é que tá a tag de VLAN? Eita, coincidiu com o exemplo que eu dei, ó, tá associada a 100. Então tá com a tag de VLAN 100 para subinterface .10. Seria possível? Sim, mas pela configuração que a gente viu na tabelinha anterior, essa tag de VLAN seria 10, né? Não 100. Inclusive, pelas demais a gente percebe que está seguindo o padrão, ó. É a tag de VLAN 20 para subinterface .20 e a tag de VLAN 99 para subinterface 99. Né? Tá um pouco diferente lá da tabela, mas enfim. O ponto-chave aqui é a gente perceber como a gente detectaria e corrigiria um problema de configuração incorreta na interface do roteador, na subinterface nesse caso. Né? E tem outro laboratório para vocês fazerem, certo? Mas 2 laboratórios, na verdade. E a gente encerra aqui o módulo 4.